a gente tem que botar as ideias para frente, seja lá que recursos a gente tem em mãos. Né? E a precariedade também, né, é um recurso de estilo, é um dado do tempo em que a gente está, em que a gente cria. Então, a precariedade dos meus trabalhos não me trazem desconforto. Na minha adolescência, eu gostava muito de artes visuais. Eu ficava folheando alguns livros que tinham algumas imagens de artes visuais, algumas referências. Até uma Bíblia em casa que tinha ilustrada, mas tinha outros livros também. E eu lembro que a TV Cultura, né, era muito importante. Eu via muitos filmes diferentes que me chamavam muito a atenção a respeito da cultura popular brasileira. Isso era uma coisa que me pegava bastante. Eu vejo que até hoje há um interesse assim, na minha trajetória. E a partir disso, fui gostando bastante de música popular brasileira. Eu passei a gostar muito, comprei toda a discografia em CD do Milton Nascimento, quando foi remasterizado. E para mim, assim, na minha aproximação com a área cultural, artística, né, as coisas não eram muito indistintas, né? As capas do Milton com as fotografias, o que eu via de clipes na TV, os documentários também que tinham músicas, né, na TV Cultura. Enfim, eu escolhi o curso que eu fiz, né? Eu fiz comunicação social na Universidade Federal do Amazonas, pensando, e foi de fato, né, uma aproximação também com a área né, de criação, com essa área cultural. Tanto que eu tive a oportunidade de ter uma disciplina de cinema com o Tom Zé, o Antônio José Vale da Costa, né, um professor bastante que fomentou bastante o cinema, o audiovisual lá na UFAM, no período em que eu cursei. Ele aposentou recentemente. E fui, por 2 anos, bolsista do projeto dele de extensão Cine Vídeo Tarumã. Então, eram 3 sessões de filmes por semana, então, obrigatoriamente, de filmes assim, de uma qualidade imensa, né, curados por ele. Eu ajudava bastante na constituição do panfleto que era distribuído, na divulgação dos filmes. Então, tudo isso me marcou demais. As aulas de fotografia também, com o Carlão, com as aulas de estética fotográfica, com o Tom Zé mesmo, né? Então, foram 2 professores, sobretudo o Tom Zé, que me marcou bastante, né? A irmã dele também, Celda Vale da Costa, eu tive aula com ela de antropologia cultural e ela, né, como a gente sabe, foi a pesquisadora, né, na academia que iniciou os estudos sobre a Silvino Santos. Então, isso me marcou muito. Tem uma questão da experimentação, e isso eu acho que se deu muito a partir do contato, tenho certeza absoluta, do contato com o grupo coletivo Difusão, né? Que Keila participou, Keila Serruia, Michele liderava bastante, o Marcos Tubarão, o Alan Gomes. Então, todas essas pessoas, dentre outras, me possibilitaram, assim, acho que desenvolver bastante essa aproximação com a produção e nesse sentido de experimentação mesmo, né? Eles tinham uma sede, nós passávamos muito tempo lá promovendo alguns eventos, grupos de estudo, e era um local de produção também, tanto que o filme Janela para o Outro a gente produziu lá, e a gente produziu outros filmes lá, né, na sede do Difusão. E, né, isso mostra o quanto foi um local significativo, né? Eu acho que a gente tem que considerar o discurso, né, escrito, verbal, mas considerar também a escrita visual, né? E, assim, lembrando, né, dessas reminiscências de quando eu era mais jovem, comecei, me adentrei, como fui trilhando esse percurso,
Eu acho que o visual sempre me chamou mais atenção, apesar de que a escrita não estava fora do horizonte, né? Até porque, né, para fazer pesquisa, né, e hoje sou um pesquisador, atuei também como jornalista, e foi minha primeira graduação, lidei bastante com a escrita. Em termos de estilo, eu lembro que me chamou muita atenção, assim, eu li uma série inteira de livros da Companhia das Letras, que era de jornalismo literário, né? Então tinha Truman Capote, o Gaita Lees. Eu considero, sim, que é uma escrita, a montagem que a gente faz, né, na ilha de edição, e esses dois materiais, assim como outros vídeos, foram resolvidos na ilha de edição, a partir de ver, de rever, de ver novamente os materiais e ver que tipo de conexão que eles podem, né, obter ali, que a gente pode empregar neles. Tem alguns diretores que eu admiro muitíssimo, assim, por esse trabalho deles com imagens. Um deles é o Chris Marker, um documentarista francês, do cinema novo francês. Então, ele tem um trabalho interessantíssimo de costura, de reflexão sobre as imagens, e de reflexões profundas também, tal como o alemão Harun Farok. E no Brasil, assim, um discípulo do Farok, que é o João Moreira Salles. Quanto mais eu estudei e me tornei maduro, assim, eu acho que eu vejo a importância daquilo, né? Até por isso que a gente está falando dela aqui hoje. Não estranho a gente estar falando, porque, enfim, né, foi uma produção ali que teve um reconhecimento de pessoas mais experientes que estavam no júri. Vejo, né, ao rever atualmente, ter que rever esse material não me traz sofrimento, poderia trazer, né, se ficasse cheio de minúcias, mas adentrar nesse universo das artes visuais e da criação, né, me tornar um pesquisador e um profissional nesse sentido, acho que me faz ligar para outras coisas, né, e não para um detalhe. Que você nem imagina o mundo do outro, né? É por isso que eu defendo muito que o cinema esteja vivo em todas as realidades. Ele revela esse lado de uma janela que você pode manter contato com o outro e que em condições normais a cultura de massa pela televisão não te proporciona. O início em que ele vai conceituar o cinema, o significado do cinema para a humanidade. O segundo momento em que a filmagem para e ele vai dialogar com a equipe de filmagem que, em 2006, era a Michelle e o Alan Gomes. Então, o Narciso dialoga com eles ali, com a câmera meio que virada, então a gente vê só meio que as mãos do Narciso. Para mim, é essa que tá a beleza, né? Acompanhar esse diálogo de um olhar bastante enviesado ali da câmera. Então, tem esse momento em que vai haver esse diálogo e que o Narciso vai começar a ficar ligeiramente irritado com a equipe, com a demora dos jovens, lá Michelle e Alain, e vai começar a dirigir a cena, né? Falando, olha, não me filma somente, não, você vai fazer um take disso, você vai fazer um take desse livro que está aqui na sala, faz um take daqui, faz um take daqui. Então tem esse diálogo ali que a gente, né, percebeu, e que a gente aproveitou ali, soube extrair, não é, o que existe, para extrair justamente a questão do personagem, não é? De que pessoa era aquela, né? Que autoridade que ele tinha, autoridade no bom sentido, de experiência, não é? Para guiar aqueles jovens que estavam interessados em cinema, estavam o entrevistando sobre cinema. Agora, talvez... Que sugerem algum lugar?
Não, talvez o que você possa fazer depois são algumas tomadas da sala para fazer cortes. É o que eu estou fazendo já, mas aí... Você pode pegar o quadro, você pode pegar detalhes da sala, porque eu não sei também se a gente ficar se movimentando vai ter algum efeito bom. Talvez até despece ele. Eu tenho mais medo para ele que ele é mais novo. Eu já sei me concentrar e... Ele aprende. Não consigo, vamos. Então fica aqui do meu lado agora. Que a gente queria aprofundar a questão da trajetória do personagem, dele em si, né, agregando uma terceira parte em que ele fala pontuadamente assim sobre a formação dele no âmbito do cinema. Então ele fala o que ele cursou na universidade, quando ele adentrou a Universidade Federal do Amazonas, os trabalhos, as pesquisas que ele fez a respeito do audiovisual. Ele pesquisou no mestrado e no doutorado dele. Então, tudo isso assim convergia. Dois filmes que foram premiados no Amazonas Film Festival, que é O Rito de Morte e Janela para o Outro, eles partiram de dois materiais de arquivo, né? O do Narciso estimulado pela homenagem que a gente faria para ele, né, pretendia fazer para ele, no contexto do Nave, após a morte dele, e o Difusão, eu tanto no Nave quanto no Difusão, a gente dispunha dessa entrevista, e essa entrevista me encantava muito, assim, as coisas que ele dizia, a forma, né, que ele se comunicava lá, o que eu via no material de arquivo, e o do Rito de Morte também, porque eu fiz uma filmagem a partir da performance da Companhia Vitória Régia, do Nonato Tavares, em um ano, mas a sugestão foi que o Nonato apresentou para a gente, lá no Difusão, um filme do irmão do Djalma Limões Batista, o Walter Batista. Então, era um material de arquivo do Walter Batista. Dos vídeos que eu fiz, eles não têm fala. Apesar disso, eles dizem coisas, né? Às vezes coisas muito subjetivas, que tem lógicas visuais ali, de encadeamentos visuais. Às vezes um título, que acho que a gente pode entender como uma fala, sugere uma leitura para algo que sem o título talvez ficasse obscuro. O século não muda a partir do calendário, né, do último ano de um século para o primeiro do outro. É preciso um grande acontecimento que impacta a vida da humanidade para que o século vire, digamos assim. Isso é um roteiro que precisa ser esmiuçado por cada criador. Eu aproveitei muito essa década que eu passei no Rio, sobretudo para ir ao cinema. Cinema para mim sempre foi uma grande paixão, mas é uma paixão que nasceu em Manaus.